Bom, vamos lá. Pensa comigo em 2020. Um ano caótico, né? O mundo inteiro para, todo mundo é jogado no home office de uma hora para outra e, claro, é exatamente aí que aquele seu notebook velho de guerra resolve pedir as contas. O cenário era de puro desespero. Naquele momento, com as fábricas paradas e uma demanda que explodiu, as pessoas não estavam procurando o melhor notebook do mercado. Elas estavam procurando qualquer notebook, qualquer coisa que ligasse. E foi no meio dessa loucura toda que um nome bem conhecido apareceu. E os números de vendas daquele ano mostram uma coisa assim muito curiosa. Mesmo com uma concorrência pesadíssima, o Dell Inspiron 153000 simplesmente se tornou o quarto notebook mais vendido. Ele não foi o campeão, mas chegou lá, coladinho no pódio. E é aqui que começa o nosso mistério de hoje. Como é que essa máquina, que a gente vai ver que era cheia de problemas e peças datadas, vendeu tanto? Isso aqui não vai ser um review, não. Vai ser uma autópsia. A gente vai dissecar esse fenômeno para entender o que aconteceu. Para começar essa nossa autópsia, a gente precisa olhar para dentro, ver o que a Dell colocou, ou melhor, o que ela não colocou nesse campeão de vendas. E a primeira coisa que a gente nota de cara é plástico. Muito, mas muito plástico. E não é aquele plástico de qualidade, sabe? É aquele cinza meio mole que torce na sua mão e parece que foi feito para colecionar marca de dedo. A construção toda grita uma coisa. Isso foi feito para ser barato e rápido de produzir, não para durar. Agora vamos para o que talvez seja o maior pecado do Inspiron 3000, a tela. Em pleno 2020, ele vinha com um painel TN. O que isso quer dizer? Que se você não olhasse para a tela exatamente de frente, as cores ficavam todas lavadas, distorcidas. Era uma tecnologia que já era considerada velha há anos. E economia de custos não parou por aí, não. A Dell escolheu de propósito usar os gráficos integrados da Intel, o HD Graphics, que eram, sendo bem sincero, fraquíssimos. Mal aguentavam o tranco do dia a dia. E o pior é que os concorrentes, na mesma faixa de preço, já vinham com os gráficos AMD Vega, que davam banho em desempenho. A diferença era gritante. Tá, então se o Dell era tão mediano assim, quem eram os concorrentes dele? Vamos dar uma olhada nesse campo de batalha para entender o mercado da época e como o Inspiron conseguiu se virar. O ranking de 2020 foi praticamente dominado pela Lenovo e pela Samsung. O IdeaPad S145 da Lenovo foi o rei absoluto. Logo depois, o Samsung Essential Z30. E aí, olha só, o nosso Dell Inspiron firme e forte ali na quarta posição. O que deixa essa história toda ainda mais interessante. E essa tabela aqui, pessoal, é o pulo do gato. Olha só que genial. O Samsung E30 e o Dell mais básico usavam o mesmo processador, um Core i3. Só que a Samsung vendia o dela como um modelo de entrada. A Dell vendeu toda a linha 3000 como intermediária. Foi puro marketing. A Dell se posicionou como algo superior, mesmo com peças parecidas, vendendo aquela ideia de ser a escolha segura, de mais valor, sabe? Mas a estratégia não era só marketing. O projeto interno do Inspiron 3000 mostra uma coisa bem clara. Ele não foi feito para ser consertado ou melhorado. Ele foi feito para ser trocado. E aqui está um dos maiores problemas de projeto. Vários desses modelos vinham com só 4 GB de RAM soldados na placa-mãe. Isso quer dizer que para chegar em 8 GB, que já era o mínimo para ter uma experiência decente em 2020, o sistema não funcionava direito. Era uma limitação de fábrica feita de propósito. E se alguém tivesse a coragem de tentar abrir a máquina, encontrava um pesadelo. 1 milhão de parafusos diferentes, travas de plástico que quebravam só de olhar e um acesso horrível às componentes. A mensagem era bem clara. A Dell não queria ninguém mexendo ali. Era obsolescência programada na sua forma mais pura. E o sucesso do Inspiron 3000 em 2020 não foi só um golpe de sorte, não. Foi uma fórmula de negócios que deu tão certo, mas tão certo, que a Dell resolveu repetir a dose nos anos seguintes. É só olhar a linha do tempo. A Dell continuou usando a mesmíssima fórmula. Vender uma tecnologia que era ok, só o suficiente, mas sempre um passinho atrás, com um rótulo de intermediário. Em 2023, por exemplo, o Inspiron 15351 era basicamente o mesmo notebook de 2020 com uma casca nova. Mas a grande confissão veio só em 2025. E aqui está. A própria Dell entregou o jogo. Depois de 5 anos vendendo o Core i3 como intermediário, os dados de 2025 mostram a empresa finalmente mudando a categoria do modelo i3 para entrada. Isso é basicamente admitir, anos depois, que a classificação lá de 2020 era só uma jogada para fazer o produto parecer melhor do que era. Então, juntando todas as pistas, a gente chega a um veredito. Como uma máquina com tantos defeitos vendeu tanto?
A resposta, no fim das contas, não está nas peças, mas no momento que o mundo estava vivendo. No frigir dos ovos, o Inspiron 153000 ganhou porque ele era previsível. Num mundo virado de cabeça para baixo, Dell era uma marca que todo mundo conhecia, uma aposta segura. Ele estava disponível nas lojas quando não tinha mais nada. E para muitas empresas e pessoas, essa confiabilidade, mesmo que medíocre, era o que mais importava. A força da marca foi maior que os defeitos do produto. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. O Inspiron 153.000 foi uma espécie de herói anônimo que, mesmo com todos os seus problemas, ajudou a manter o mundo girando durante a pandemia? Ou ele foi só o resultado de uma estratégia fria e calculista que se aproveitou de um momento de crise? A verdade, como quase sempre, deve estar em algum lugar aí no meio.